Olá pessoal, bem-vindo ao canal para mais uma sequência de estudos. Hoje, a nossa continuação dos estudos aí em cima das funções de segundo grau. Nós vamos ver hoje o valor máximo ou o valor mínimo de uma função de segundo grau. Vamos fazer análise interpretativa do que de fato é esse valor máximo ou esse valor mínimo e identificar alguns casos peculiares, algumas particularidades que nós temos em cima desse valor mínimo e valor máximo ou vice-versa, para que quando formos fazer alguma questão relacionada à questão de altura máxima, valor máximo, lucro máximo, área máxima, nós tenhamos conhecimento suficiente para resolvermos a nossa questão a respeito desse tópico tão importante dentro do estudo da função de segundo grau. Então, antes de começarmos a nossa aula, se você gosta da aula, deixe seu comentário para que o nosso canal cresça cada vez mais. Vamos à nossa aula de hoje falando sobre valor mínimo ou valor máximo de uma função de segundo grau. Antes mesmo de iniciarmos a nossa explicação definitiva, se faz necessário recapitularmos a expressão matemática ou a expressão algébrica que representa uma função de segundo grau. Nós temos uma função y, que é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Nós temos os coeficientes a, coeficiente b e o coeficiente c. Esses são os coeficientes. A nossa variável é x e a nossa função f de x ou y, ela é definida por essa expressão que eu acabei de explicar para vocês. Pode ser chamada de f de x, g de x, desde que a expressão geral seja essa, a expressão geral de uma função do segundo grau. Então vamos lá. A primeira situação. Quando nós temos duas situações para o coeficiente a. A primeira situação para o coeficiente a é quando esse a ele é um número maior que zero. O coeficiente a que ele se refere, o a que ele está se referindo, é justamente esse coeficiente que nós temos aqui como sendo um número real que acompanha a variável x ao quadrado. Então, se o a for positivo, se o a de fato ele tiver um valor positivo, nós vamos ter três situações possíveis para isso. Primeira situação. O a, ele obrigatoriamente, quando ele é positivo, a maior que zero, tanto para a primeira, segunda ou terceira situação, quando esse a é positivo, o que ocasiona, professor? A concavidade, essa curva que você está vendo, a curva que nós chamamos de parábola, essa parábola aqui ela é voltada para cima. A concavidade não tem como ela ser para baixo se esse a for positivo. Então veja que nós temos aqui três situações em que nós vamos ter a nossa concavidade voltada para cima. Independe se vai ou não, se nós vamos ter ou não a questão do valor numérico positivo, negativo ou igual a zero para o delta. Nesse caso aqui, se nós observarmos, o nosso valor do nosso delta aqui no caso, ele é um número positivo. Veja que aqui nesse caso ele gerou duas raízes. Aqui é como se nós tivéssemos o nosso x1, aqui o nosso x2. Nesse caso o delta aqui ele é maior que zero, não esqueçam disso. Nesse caso aqui do segundo caso, o delta é igual a zero porque ele tem somente uma raiz tocando o eixo do x. E nesse caso, no terceiro caso aqui nessa representação, nós temos o delta igual a zero, aliás, menor que zero. Por quê, professor? Porque veja que essa parábola, a parábola aqui no caso, a nossa parábola, ela não toca no eixo do x, ela não tem interseção. Veja que esse vértice aqui, que é formado pelo x do vértice e pelo y do vértice, veja que nós não temos o gráfico da nossa parábola, ele tocando o eixo do x. Aqui nesse caso, ele toca somente uma vez. Nesse caso aqui o x' e o x2' são iguais e obrigatoriamente eles vão ser iguais ao x do vértice. Nesse caso aqui nós vamos ter o nosso x' diferente do x2' quando o delta for maior que zero. Veja que ele toca duas vezes o eixo de quem? O eixo do x. Muito bem. Veja que essa concavidade que nós temos na nossa parábola para cima foi gerada por uma coisa, pelo valor do a. O a sendo positivo.
Todas as vezes que o A for positivo, nós vamos ter ponto de mínimo. Não esqueçam dessa dica. O valor do A positivo, nós vamos ter ponto de mínimo. E esse ponto de mínimo nada mais é do que o vértice da parábola. Se você observar aqui no gráfico, veja que o x do vértice, ele toca aqui nessa curva e gera o y do vértice. Veja que o nosso gráfico, ele não ultrapassa esse vértice, ele não passa desse ponto. E justamente por ele não passar nesse ponto, o nosso y do vértice, ele é definido como chamado de valor mínimo. O nosso y do vértice, ele é o menor valor que essa função aqui no seu vértice, ela existe. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o y do vértice como sendo o elemento menor de todos. E nesse caso, ele é justamente a imagem da aula que nós falamos sobre a imagem de uma função do segundo grau. Então, nesse caso aqui, nós temos o nosso valor mínimo. Sempre que for valor mínimo é porque o A ele é maior que zero. Curvatura da parábola para cima. E nesse caso, nós vamos ter esse valor mínimo gerado pelo que nós chamamos de x do vértice. Justamente, se vocês observarem em todos os casos, nesse caso, quando fizermos aqui o par ordenado que vai em direção ao y do vértice, ele vai ser, nesse caso, a partir do zero para o mais infinito. Ele vai ser a partir, no caso do y do vértice, para o mais infinito. E veja que nesse caso ele não chega a tocar o eixo do x, mas observe que ele tem a sua definição de imagem para o mais infinito. Então veja, não esqueçam, o valor do A sendo positivo, nós vamos ter valor mínimo. A sendo maior que zero, valor mínimo. Calcula-se como, professor? Pelo y do vértice, menos delta sobre 4A. E ele é gerado por quem? Pelo que nós denominamos de x do vértice, que é menos b sobre 2A. Vamos pegar um exemplo aqui para nós calcularmos o que eu quero falar sobre esse valor mínimo. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma função x ao quadrado menos 6x mais 5. A partir daqui, o que nós vamos observar? Observe que nós temos aqui no caso o coeficiente A. Qual é o valor do nosso coeficiente A? O coeficiente A é igual a 1. Veja que ele é maior que zero. Logo aqui nós vamos ter o nosso valor mínimo. E o nosso valor mínimo ele é o y do vértice. E quem é o y do vértice? É menos o delta dividido por 4A. Se pedir na questão a abscissa mínima, que nós denominamos como sendo a abscissa mínima, nesse caso a nossa abscissa mínima aqui no caso, que nós denominamos, se por acaso perguntar, a abscissa mínima, nesse caso aqui é o x do vértice. Nesse caso, o x do vértice, nós já vimos que ele é menos b dividido por quem? Por 2a. Não esqueçam dessa definição. Muito bem, então vamos calcular. Aqui a primeira coisa que eu preciso é do valor do delta. Vamos calcular o delta. O delta nós temos que é b ao quadrado menos 4ac. Nesse caso aqui nós vamos ter o nosso delta, o valor do b menos 6. Então aqui vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é definido como sendo 5. O nosso delta aqui no caso vai ser 36 menos 4 vezes 5 dá igual a 20. O delta aqui no caso vai ser igual a 36 menos 20 vai ser 16. Vamos agora calcular o nosso valor mínimo, o menor valor que nós temos para essa função. Justamente o que nós chamamos de y do vértice, que é menos o valor do delta, no caso o delta 16, menos 16 dividido por 4 vezes o valor do a, o nosso a sendo igual a 1. Então, nesse caso, o nosso valor mínimo aqui, nesse exemplo, ele vai ser igual a quanto? Menos 16 dividido por 4, nós vamos ter menos 4. Esse valor menos 4 é o que nós denominamos justamente de valor mínimo, o menor valor dessa função, justamente da função yx ao quadrado menos 6x mais 5, menos 6x mais 5. Nesse caso aqui, menos 4. Esse é o que nós denominamos de valor mínimo. E ele é gerado a partir de quem? Ele é gerado a partir do nosso x do vértice, que é menos b, menos o valor do b, que é 16. Não esqueçam, aliás, desculpa, o nosso b aqui no caso menos 6, é o delta, menos c, né? No caso é o valor do b. Nesse caso, o que vai acontecer? Dividido por 2 vezes o a,
o nosso A continua na nossa expressão sendo igual a 1. Então, o nosso valor da abscissa mínima vai ser igual, menos com menos aqui vai dar mais, 6 dividido por 2, nós vamos ter que o nosso x do vértice ele vai ser igual a 3, ou seja, esse valor aqui é chamado de ponto de abscissa mínima porque está associado ao valor mínimo. Nesse caso é como se nós também pedíssemos na questão, se pedisse o vértice, você ia ter o x do vértice que é 3 e o y do vértice que é menos 4. Se pedir outro valor com relação à imagem, você sabe que a imagem da parábola ali no caso, se pedir, por exemplo, da aula anterior, é o y pertencente aos reais, tal que, veja, que quando nós temos a concavidade voltada para baixo, nesse caso aqui o delta, ele vai ser maior do que o y do vértice, a nossa imagem. Nesse caso aqui, a nossa imagem y pertencente aos reais é maior ou igual que o valor menos 4. Então, nessa questão, pede o valor mínimo, pede o vértice, pode pedir o valor da abscissa, chamado de abscissa mínima. Então, na nossa próxima aula, nós já vamos complementar com a questão do valor máximo e interpretarmos questões aplicando esses dois conceitos básicos e fundamentais dentro do estudo das funções do segundo grau. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário sobre a nossa aula para que o nosso canal cresça cada vez mais.